Então, eu vou começar aqui, primeiro, na parte de retoque. Então, eu tenho uma ceninha aqui, é um trecho de um vídeo de publicidade. Eu vou fechar aqui o painel de áudio, que eu não estou precisando. E, primeira coisa, essa cena aqui foi gravada em 4K. Eu até renderizei em 2K para ficar mais leve para vocês aí em casa poderem usar o material, quem vai baixar o material. Mas essa cena está gravada maior do que o tamanho da tela. Isso é uma opção muito comum em publicidade, porque cabe dentro do orçamento você pegar uma câmera com uma resolução superior, e a principal vantagem é você ter liberdade de enquadramento. Então, é só clicar na tela, quando você tem um tipo de cena como essa, e você pode reenquadrar como quiser. Para mudar o tamanho, você tem os quadradinhos aqui em volta, você só clica e arrasta, mas lembre de segurar a tecla Shift, para você não distorcer a imagem. Então, segura o Shift, e você tem mais liberdade ali na hora de corrigir o tamanho sem distorcer. Daí eu vou mover aqui certinho, até encaixar do jeito que eu quero a cena. E esse é o enquadramento que eu quero. Mas nesse enquadramento aqui, eu ainda tenho dois problemas nessa cena que eu não tenho como corrigir no Premiere. Que problemas de acabamento. O tratamento de cor, eu ainda faria um tratamento de cor legal, eu colocaria uma vinheta para disfarçar um pouco essas bordas aqui do sofá que eu não acho que são tão legais, e focar melhor aqui no centro da tela. Isso daria para fazer no Premiere também. Mas a parte de retoque, por exemplo, tirar fora esse interruptor, se você achou que esse interruptor está ruim, ou essa linha aqui da parede, se você não gostou, ou as sujeirinhas que tem aqui na mesa, tudo isso não daria para fazer lá no Premiere. E aqui é muito fácil. Então eu vou começar tirando esse interruptor. Eu vou aproximar aqui dele. Tá vendo ele aqui? Para eu remover, na verdade eu não vou conseguir remover do jeito que eu estou. Você não consegue usar as ferramentas que a gente vai começar usando de pincel e de carimbo no painel Composition. Você tem que estar no painel Layer. Você tem que isolar a camada no painel Layer para poder usar essas duas ferramentas. Para eu isolar no painel Layer, é só eu dar um duplo clique, clique na camada, dou um duplo clique e ele abre mais um painel, que é o painel Layer. Você tem 3 painéis de referência. Um é o Composition, que é a composição final. Um é o Footage, que é o vídeo original, que é quando você vem aqui e pede para ver um vídeo original, dando um duplo clique. E um é o Layer, que é uma camada isolada, sozinha. Tá? Nesse painel Layer, que é uma camada isolada, é onde você pode usar as ferramentas de pincel. Se eu pegar aqui o pincel, ó, ele aparece aqui na tela. Se eu tiver em Composition, dá para ver que não acontece nada. Estou com o pincel, mas ele não aparece. Você tem que estar no painel Layer, daí ele aparece. Beleza? Ele funciona assim. Você vai ter um painel associado chamado Brushes, que você define como que é o pincel que você quer, se ele é menorzinho, se ele é maior, se ele é desfocado, se ele é bem nítido. Você poderia configurar manualmente pelo diâmetro, que é o tamanho, ou vindo na tela, segurando o Ctrl, clicando e arrastando. Não é abre e fecha chaves. A gente já usou abre e fecha chaves antes, é quando você quer mudar a posição de uma camada na timeline. Lembra? Ó, eu uso abre chaves e eu movo a posição da camada. Beleza? Não é o mesmo atalho do Photoshop, então. Aqui vai ser Ctrl, clique e arrasta. O desfoque você define aqui no Hardness, eu vou deixar bem desfocadinho, tá vendo? Então define o tamanho, define aqui o desfoque. Se eu quisesse, eu podia pedir para a minha pressão da tablet, da minha Wacom, controlar essas propriedades todas que tem aqui, que é o tamanho, que é o diâmetro, o ângulo, o quão redondo que ele vai ser, qual que é a dureza, tudo isso eu podia pedir para ser controlado através da tablet. Tá bom? Mas não é o que precisa aqui eu só preciso de uma pincelada simples. E aí aqui embaixo, eu escolho com o que eu vou preencher, pelo painel de pintura. Então eu quero preencher, eu vou pegar o conta-gotas e eu vou escolher uma cor da própria tela. E eu vou preencher com a cor da tela. Tá vendo? Aí com que transparência que eu quero preencher? Eu vou deixar a transparência e o fluxo de tinta no máximo. Daí cada pincelada que eu tiver vai ter o máximo de tinta possível. O modo de mistura normal. Depois eu vou mostrar o que é modo de mistura com mais calma para vocês. E os canais vai ser o RGB. Quer dizer que eu vou afetar todas as cores ao mesmo tempo. Beleza? E a duração, isso é super importante. A duração é constante. Quer dizer que o que eu retocar aqui vai afetar meu vídeo inteiro. Se eu quisesse que afetasse somente um conjunto de frames, eu mudaria a duração para Custom. E eu posso escolher quantos frames eu quero. Então imagine que a atriz, sem querer, passa na frente do interruptor. Então eu poderia pintar durante o número de frames até ela passar na frente do interruptor. E daí eu passo a fazer frame a frame. Eu colocaria single frame. Daí eu, por exemplo, ando um frame, pinto só o pedaço onde ela ainda não está na frente. Ando mais um frame,
pinto só o pedaço onde ela ainda não está na frente, até que ela passasse totalmente. Então, como aqui ela não passa na frente, em nenhum momento, eu posso colocar como constante. Se eu quisesse ir pintando aos poucos, eu poderia usar single frame ou custom, que daí em custom eu escolho um número. Escolho aqui um número específico de frames. Muito simples de utilizar, né? Você define aqui a duração e simplesmente pinta. Eu vou vir aqui e vou pintar. E aí eu removi o interruptor de luz da cena. Tá vendo? Tava ali. Eu vou vir aqui em Effects Control. Em Effects Control você vai ter a pintura que você fez. Aí você pode ligar e desligar. Ó. Antes e depois. A gente tirou ele fora.